Bom, e o programa ABC Trade Show continua nessa cobertura especial da Bet Educar. E a gente agora está num estande diferente. Nós vamos falar de educação e banco. EducBank. Agora eu acertei. E eu estou aqui com o Caio Noronha, que é o diretor financeiro, e o Marcos Guedes, que é o gerente de relações institucionais. Tudo bom, meus amigos? Tudo ótimo, muito prazer. Prazer, Luciano. Bom, vamos lá. Começar do começo, como diria o filósofo. O que é o EducBank? O EducBank é uma fintech, né, B2B, atendendo o setor de educação privado no Brasil. Então, os nossos clientes são escolas, né, ao redor do Brasil todo, onde a gente atua em duas grandes frentes. Frente de pagamento e a frente de ser um garantidor, né, de todas as mensalidades, acabar com o problema de inadimplência, né, de fluxo de caixa que essas escolas atravessam. Então, o EducBank é um grande parceiro, né, um prestador de serviço no segmento, tentando ao máximo possível gerar muito incentivo, muita sinergia, muito valor para as escolas. Como que vocês estão vendo a feira? Porque a gente parou, obviamente, por conta da pandemia, 2 anos, e a gente vê uma feira vibrante. A gente está aqui no último dia da Bet Educar, mas cheia ainda. Como você está vendo a relação e a retomada do setor? Não, muito legal. A gente viu que hoje, né, só hoje, todos os dias, né, os 4 dias da feira, milhares de pessoas. A gente aqui quase não parou, né, nem um minuto, né, Caio? Então, a gente tem visto a retomada muito positiva mesmo. Quando a gente fala de educação e fala de finanças, como você falou, um parceiro, uma fintech, uma parceria com a escola, nesses principais serviços, como que a escola ganha? Quais são os benefícios da escola de usar o teu serviço? Perfeito, Bonetti. O primeiro ponto para entender, né, hoje, a escola tem um problema clássico durante o ano letivo, que muitas das famílias atrasam, né, o pagamento das mensalidades. Né? Isso para um gestor, né, para uma empresa, tem um impacto gigantesco. O tal do fluxo de caixa. O fluxo de caixa, exatamente. Então, a escola todo mês vivencia algo recorrente, que é aonde eu vou conseguir dinheiro para cumprir as minhas obrigações, porque eu tenho um atraso recorrente que acontece, e não só ele acontece, como ele é recorrente mesmo todos os meses. Isso vai acumulando. E chega no final do ano, a escola tem um grande dinheiro que ela ainda não recebeu. Com o EducBank, a gente consegue eliminar esse problema. A escola sabe exatamente quanto vai receber todos os meses, né? E a gente, além de dar a garantia, além de dar esse produto que a gente chama de inadimplência zero, a gente dá muita visibilidade, a gente dá inteligência, a gente tem uma parceria muito grande nesse sentido. Então, a gente elimina esse problema, a escola fica muito mais livre para focar o que ela faz melhor, que é a educação, com isso a gente eleva a educação de qualidade no Brasil. Eu acho que só tem um ponto também a adicionar, que é outro problema sensível, fora a questão da inadimplência e a sazonalidade, é a questão também da dificuldade de acesso a crédito e capital nas escolas. Exatamente. Então a gente identificou que, né, todos os outros setores têm acesso, né, a linhas de crédito especial e etc e tal, e as escolas ainda não. Então, muito em função disso, né, o Danilo, que é o nosso fundador, que é um ex-mantenedor de uma rede de escolas aqui em São Paulo, criou o EducBank exatamente pensando nesses 2 problemas, a questão da sazonalidade da inadimplência e a dificuldade de acesso a crédito para as escolas. Quando a gente fala até de parte financeira, porque a gente fala aqui no Brasil de mais de 40 mil escolas, né? Perfeito. E a gente está falando de escolas de todos os tamanhos. Eu acho que isso é importante colocar, porque você tem redes aí de ensino, mas você tem aquela escola que é pequena ou é uma rede pequena, e às vezes ela tem até problema de gestão financeira, né? Não é só a falta do crédito. Há alguma coisa também, numa ajuda nesse sentido? Porque eu fico imaginando assim, para a escola que é pequena, o quanto não é importante ter o fluxo de caixa direitinho, a certeza de quanto ela precisa receber. Essa gestão financeira é muito importante, né? Sem dúvida. Eu acho que é um dos principais pontos, porque o dono da escola normalmente não tem um background financeiro de negócio, normalmente é uma pessoa acadêmica, e ele sofre muito com isso, né? Então, com o EducBank, né, além de tirar esse problema de fluxo de caixa, nessa pressão, a gente ainda gera, né, informação para ajudar ele na tomada de decisão no dia a dia. Era isso que eu ia perguntar, é exatamente isso. Nosso sistema, a nossa plataforma ajuda muito com visibilidade, então a gente tentando direcionar o dono de escola, aonde ele tem que focar, né, como ajudar um pouco nessa tomada de decisão no dia a dia. Sem falar um pouco do Instituto, né? Sim, sim. O Instituto é uma outra forma, né? A gente vai lançar oficialmente o Instituto no 2º semestre agora desse ano de 2022. Né? O Instituto ele vai ter o papel exatamente de focar na área acadêmica. Então toda a parte de gestão
financeira e tudo que a gente puder colaborar no apoio ao suporte, né, dar um suporte à gestão acadêmica e financeira das escolas, o Instituto vai estar junto. E não só também com escolas particulares e parceiras do EducBank, também com escolas públicas, associações, institutos e tudo mais que puder colaborar. Eu falo sobre isso porque, como você falou, às vezes o dono da escola é um professor, é acadêmico, ele entende muito da área educacional, mas é diferente de você ser empresário e ser um gestor e cuidar da área financeira. E hoje no Brasil se investe muito em educação. Quando eu falo do ponto de vista das escolas privadas, os pais, eu tenho 2 filhos em escola particular e não é barato. Quer dizer, hoje se movimenta muito dinheiro, né? Sem dúvida. É muito dinheiro. Você pega todas as mensalidades que transacionam no Brasil, a gente está falando aí na casa de 100 bilhões de reais. Então, realmente é muito dinheiro transacionado e com empresas como EducBank, você consegue melhorar a utilização desse recurso, né? Um pouco do que a gente fala muito sobre, né, distribuição de recursos numa sociedade pelo governo, a gente acredita que com o EducBank você consegue melhorar esse investimento, alocar da melhor forma possível. Um ponto legal de falar também, complementando um pouco o que o Marcos falou, a gente também tem vários parceiros, né, exclusivos, que a gente fechou muita parceria para ajudar o dono de escola com outros serviços que não só a inadimplência. Então, a gente tem como, por exemplo, a Rabbit, a gente tem ERPs que são parceiros nossos. Eu não gosto de citar nomes, que são vários, eu não quero deixar ninguém de fora aqui. Mas tem muito parceiro que a gente consegue, inclusive, entregar junto no portfólio de produtos para alavancar ainda mais a escola. Tá, minha última pergunta, assim, a feira aqui está lotada, eles têm que atender muita gente também. EducBank para todo tipo e todo tamanho de qualquer escola? Com certeza. Sim, a gente quer atender todas as escolas no Brasil. O nosso negócio, ele é flexível, ele é moldado para atender qualquer tipo de escola. Então, a gente vai, né, tem uma análise acadêmica, institucional, financeira, para a gente justamente conseguir atender qualquer escola e propor, né, uma proposta, fazer uma proposta para todas as escolas no Brasil. Bom, quero agradecer demais vocês, parabéns pelo trabalho. Não conhecia a empresa, conhecia aqui, né? E é muito importante que a gente vê, porque quando a gente fala de saúde financeira da escola, a gente está falando de manter a escola de pé, né? Infelizmente, a gente presenciou algumas escolas que tiveram que fechar, né? E assim, às vezes é um problema financeiro, é um problema de fluxo de caixa, é um problema de crédito. E aí a gente está falando, né, das escolas bem geridas financeiramente, a gente está falando de saudabilidade das escolas. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. E a gente continua aqui acompanhando tudo que tem de melhor na Bet Educar 2022.